Olá, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar com vocês. Mais um podcast da Igreja Batista Central de Cláudia. Eu sou o pastor Tiago e hoje tenho a honra de entrevistar um grande amigo, irmão, um dos nossos filhos na fé aqui, Roberto Júnior. Boa tarde, pastor. Boa tarde, meu irmão. Irmãos. Que Deus abençoe aí, que o testemunho do nosso irmão Júnior possa edificar a sua vida, servir de motivação. Você vai conhecer o velho Júnior, sua história de vida e o que Jesus fez na vida desse irmão. Mas antes eu queria orar por você, porque eu creio que a obra do Espírito Santo vai ser de forma sobrenatural na sua vida, e aonde chegar essa gravação do testemunho do Júnior, eu tenho certeza que vidas que um dia já estiveram como ele esteve, em busca de preencher o seu vazio, buscando um sentido para a sua vida, vai encontrar em Jesus como seu Salvador. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse podcast, a vida de cada um desses irmãos que irão ouvir esse testemunho seu, da graça, da misericórdia ter alcançado a vida do nosso irmão Júnior. Por isso, ó Deus, onde chegar esse vídeo, que o Senhor possa fazer com que ele alcance o propósito de salvar vidas, de libertar vidas, de realmente trazer restauração para todo aquele, ó Pai, que crê que há um Jesus vivo que pode mudar a história do homem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, meu irmão Júnior, conta para nós então um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, Júnior, família, conta aí para a gente saber um pouquinho da sua história. Boa tarde, meus irmãos. Eu sou nascido aqui em Cláudio, né? Sou filho da terra, né? Como se diz. Claudiense, então? Claudiense. Eu achei que você era paulista. Não, eu sou claudiense, nasci aqui. E com poucos meses, né, eu já fui morar em São Paulo. Meu pai já morava lá e casou-se com a minha mãe e eu nasci aqui e fomos morar lá ainda, bebê, né? Bebê, eu tava em São Paulo, já lá naquela loucura. E aí é você e mais quantos irmãos? Sou eu e minha irmã. Uma irmã? Nata. Minha irmã amada, né? Um beijo pra ela. Amo ela muito. Uhum. E aí, como que foi, então? Você chega lá ainda bebê e vai morar lá no meio de São Paulo, naquela confusão toda? Isso, fomos morar lá, né? Moramos lá em diversos bairros. Meu pai, quando a gente chegou, a gente morava em Carapicuíba. Depois meu pai arrumou um trabalho em Pinheiros, trabalhava numa loja lá. E aí mudamos para lá. E fomos crescendo, né? Meu pai e minha mãe, durante um tempo, permaneceram juntos e depois veio a separação, né? Eles decidiram não seguir a vida juntos mais, se separaram. Quando foi a separação oficial mesmo, eu tinha uns 9 anos, 8 anos por aí. Ainda era uma criança aí. Ainda era uma criança. E aí decidi, né, morar com meu pai. Na época era eu e minha irmã, né? Minha irmã ficou com a minha mãe e eu decidi morar com meu pai, seguir com meu pai. E isso, Júnior, para uma criança deve ter sido um pouco difícil, né? Porque a gente vê que o problema assim do divórcio para uma família assim causa um certo, a criança fica muito insegura, né? A separação ela é um rompimento, né, do amor, né, de um pai e uma mãe, que é tão importante para uma criança, né? Uhum. A gente hoje, né, depois de encontrar o amor de Jesus, a gente consegue mensurar o tamanho da dor de uma criança quando o pai e a mãe ali rompem, né, um casamento e falta sempre alguma coisa, né? Falta uma afetividade de um dos dois lados. Então, foi bem complicado, né? Bem para superar. Para superar, né? Eu amo meu pai de paixão,
sempre fui fã dele mesmo. E na época, minha mãe também, eu entendia que também era pesado para ela ficar com as duas crianças, ter que trabalhar, né? Então, ela trabalhava lá no Bench, em São Paulo, e era pesado para ela também. E aí, o destino nos mandou eu para o meu pai e minha irmã com a minha mãe. E aí foi muitas lutas, né? Morei com uma madrasta, depois morei com a outra, a Adriana, que está com o pai até hoje, né? E como que foi, Júnior, essa sua juventude, então, nesse ambiente um pouco agora sem, né, o lar ali do pai e da mãe juntos e tudo, e aí você já foi assim, encaminhando igual a maioria dos jovens, vá para experimentar às vezes a bebida, a noite, as festas, ou droga, um exemplo, né, que é muito comum, às vezes na juventude se perder, ainda mais quando há um lar assim, que há uma ruptura, às vezes. Como que foi isso, né? Meu pai sempre nos orientou, sempre me orientou muito bem, né? Nessa questão de drogas, de cigarro, né? Até de bebida mesmo. Então, meu pai sempre foi muito firme, muito duro com isso. E eu nunca experimentei droga, pra falar a verdade, eu nem sei como que é. Mas bebida, quando chegou uma época na minha vida, já na adolescência, né? Aí a gente gostava de uma bebida, um vinho, né? Uma cerveja, e bebia bastante. Mas essa questão de drogas, não. Mas baile também, meu pai punha um horário para a gente chegar em casa e tinha que respeitar, que ele era muito rígido, né? Igual eu já falei com o senhor. A gente respeitava isso aí bem, né? E trabalhava demais, meu pai sempre trabalhou muito, né? E a gente cresceu ouvindo aquilo, né? Do trabalho, que trabalho em primeiro lugar, o trabalho é muito importante e tal. E aí ele, tanto eu quanto a minha irmã, a gente sempre trabalhou muito, sempre gostou muito de trabalhar. Começaram a trabalhar cedo também. Desde novo, desde 12, 13 anos. Eu com 9, 10 anos eu já tomava conta de uma loja do meu pai. Meu pai tinha uma fábrica de calçados, já tomava conta dessa loja sozinho. Já chegava da escola, já ficava na loja. E ali chegava em casa 11 horas da noite, meia-noite, quase todos os dias. Sim. E aí, Júnior, o seu primeiro casamento, aí você casa com quantos anos e quantos filhos? Como que foi assim essa fase da sua vida agora? Aí eu acompanhei, né, a história do meu pai, né, com a minha madrasta, onde tinham muitas coisas erradas dentro de casa, muita briga, às vezes bebida, né? Meu pai até um certo tempo ele não bebia, até uns 30 e poucos anos, né? Depois ele passou a beber. E aí muitas vezes eu presenciei muitas brigas, né, do meu pai com a minha madrasta. E principalmente depois desse período que bebiam, coisas ligadas assim, depois a que bebida. Meu pai bebia, sempre acontecia, né? E eu fiquei muito assim, muito querendo sair de casa, muito querendo casar, muito querendo ter a minha família, né? Eu fiquei desejando isso muito, não, que eu quero casar, quero ir embora, quero, né, sair de casa, não sair de perto do meu pai, mas pelo menos mudar de casa, né? Então, quando eu comecei a namorar com a mãe da Mariana e do Robertinho, né? Eu estava com 16 anos. 16 anos, ainda jovem também. Muito jovem. Parece, Júnior, que quando há, assim, famílias, né, filhos de pais, quando separam e a pessoa é nova, parece meio que emancipa, né? O filho parece que amadurece mais rápido, né? Isso. E parece que ele quer, de alguma forma, mostrar
que é independente mais cedo, então tudo é mais cedo, né? Igual você estava falando, com 12 para 13 você já estava numa loja trabalhando. Com 16 você já estava conhecendo a sua esposa, né? Isso. E já começando ali a ter os filhos, já logo após, já teve filho, como que foi? A gente se conheceu, né? A gente se conheceu foi em junho de 94. Uhum. Que a gente se conheceu, começou ali a namorar, né? Uhum. E dia 6 de junho de 95, a Mariana nasceu. Então Olha foi só. tudo muito rápido, né? A gente começou a namorar Aham. e com uns 3 meses ela já ficou grávida. E aí quando a gente fez 1 ano de namoro, a Mariana já nasceu, né? Que benção. Ela já veio ao mundo, como se diz. E aí eu não era casado ainda nessa época, Uhum. né? Apenas namorava. E aí a gente casou depois disso, depois que a Mariana nasceu, a gente casou e mudamos para São Paulo. Fomos para onde eu já tinha meu trabalho com meu pai, né? Sempre trabalhei com meu pai. E lá permanecemos. Até que a gente conseguiu construir uma vida lá, né? Meu pai ajudou a gente fez uma casa, a gente tinha uma chácara lá, fizemos uma casa no mesmo terreno da chácara do meu pai, então a gente já tinha nossa casa. Certo. E aí decidimos ter mais um filho, né? Que é o Robertinho. Robertinho, uma figura, né? Robertinho. Inclusive os seus filhos, né, que hoje se tornaram meus amigos também, são uma gracinha, né? São muito amor neles, né? Robertinho, uma grande figura. Uns meninos muito educados, muito bem educados, né? Uhum. E assim, não tem nenhum vício, não bebe, né? Não gostam de sair de noite, não gostam de baile. São uns meninos muito abençoados, todos eles. Te dão motivo de orgulho, né? Eu tenho muito orgulho da minha família, muito orgulho dos meus filhos mesmo. Assim, nunca me deram um pingo de trabalho, sempre obedientes, né? Sempre muito respeitosos com todos, né? Com as pessoas de fora também. Assim, eu amo muito a minha família, muito eles. Que bom. E aí, Júnior, há algo, né, que vem como a vida, a gente sabe que prega às vezes umas peças na gente, né? E talvez veio um momento mais difícil da sua vida também, que eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes aqui, né? Sim. Que aí foi um momento aí que ninguém esperava, né? E conta para nós esse pedaço aí, então, da sua vida aí. Sim, aí a gente decidiu, né, que a gente ia ter outro filho, né? Vamos ter mais um filho e vamos fechar a vida por aqui, né? E aí a Lucimara engravida, a gente morava em São Paulo, ela engravidou e durante a gravidez dela, ela teve uma pneumonia lá em São Paulo, quando a gente morava lá. Aí tratamos lá no médico, né, direitinho no hospital, ela fez o pré-natal, tudo bonitinho. E quando faltava 3 meses para ela ganhar o Robertinho, a gente decidi que seria melhor para ela vir para cá, para Minas. Ela ficaria com a mãe dela, que teria melhores cuidados com ela, porque a vida sempre era viajando. Sim. Sempre trabalhando, viajando muito. Então, tomamos essa decisão dela vir para cá. A médica fez uma carta, né, um relatório de como foi a gravidez dela, né, para o médico daqui receber, né. O médico recebeu, fizemos os exames que tinham que ser feitos, né, para ver se estava tudo ok com a gravidez. E até então estava tudo correndo bem, né, tudo tranquilo. E aí eu fiquei com a Mariana lá, que a Mariana estudava. Ela tinha quantos anos, né? A Mariana tinha 6 anos. 6 anos, uma criança ainda. 6 anos, era uma criancinha. Foi em 2001, né? Ela nasceu em 95. Foi em dezembro de 2000, então ela tinha 6 anos e meio. Quando a mãe dela veio a acontecer isso com ela, né? Aí ela ficou lá comigo. Quando meu pai tinha lojas, né? Lojas de preço único, que era a loja de 1,99. Sim, eu lembro. E a gente trabalhava muito. Quando acabou o trabalho, que fechamos dia 24 de dezembro, fizemos as entregas, né? Tomava conta do estoque da loja.
tudo, separação de mercadoria. Eu peguei ela e vim para Cláudio, né? Para acompanhar a Lucimar ganhar o Robertinho, que estava marcado, o parto dele estava marcado para o dia 2 de janeiro, né? E vim para cá, passamos o Natal, ficamos aí, né? Com a Lucimar, com a Dona Lúcia, a família toda, né? E após isso, fomos um dia visitar um amigo, Pedro, né? Até faleceu também. Estávamos lá na casa dele, lá, fazendo um churrasco, comemorando, e a bolsa dela estourou. Aí, trouxemos para o hospital, deixei ela no hospital, fui buscar as coisas dela, né? Entrou andando no hospital. Busquei as coisas dela em casa, vim, trouxe as coisas. O médico falou, ó, pode voltar para casa, porque aqui vai demorar, ela vai ficar agora no soro e tal, não podia ficar acompanhante, né? E depois você volta. E assim eu fiz, fui para casa. Quando foi mais ou menos 1h da manhã, o telefone lá fixo tocou. Eu atendi, aí solicitando que eu descesse urgente para Santa Casa. E assim eu fiz. Desci. Quando eu cheguei na Santa Casa, ela já estava passando mal, né? Ela já estava tendo as crises de respiratórias, né? As complicações, as complicações ali, né? que foram a causa, né, do que aconteceu com ela. E o médico procurando uma solução, né, um CTI liberado e tal. E aí ficamos naquela tensão, correndo atrás disso e tal. E aí eu me lembro, uma cena que me marcou muito, foi que enquanto estávamos correndo atrás, eu e o obstetra dela, né, quem fez o parto, veio um outro médico, a ambulância já estava encostando, veio um outro médico, desceu assim, como se nada estivesse acontecendo. Falei, essa ambulância para que é? Aí o motorista respondeu, para levar a moça que está passando mal. Eu falei, não vai precisar mais não, pode guardar a ambulância, né? E aí naquele momento o meu mundo desabou, né? O obstetra dela veio chorando, já me abraçou, né? Falando que, lamentando muito a morte dela. E foi um momento difícil, né? Que a gente teve que enfrentar, e que com certeza Deus estava conosco, né? Jesus estava junto conosco para nos ajudar a passar esse momento, né? Foi um momento muito triste assim da minha vida, né? Um momento triste pela perda dela e feliz, né? Pelo nascimento do Robertinho, né? Que hoje está com a gente. Apesar dessa perda, né? No parto, de você ter perdido a esposa naquela época, o filho, o Robertinho, nasceu perfeito, não teve problema nenhum nisso aí, foi só a característica dela. E aí, ô Júnior, enfrentar a morte já é algo muito difícil, ainda mais num contexto desse, né? E com 24 anos de idade, né? Com 24 anos. Então, assim, e onde que você encontrou força? Porque nessa época você não tinha conhecido Jesus, né? Não. A palavra era igual hoje, você se tornou e conhece, né, os princípios da vida e sabe o que é eternidade, que nem tudo acaba aqui, qual é o propósito eterno de Deus. Mas naquela época você não tinha essa mesma fé que você tem hoje, né, e tudo. Então, assim, eu acredito que foi muito duro para você com duas crianças pequenas, né, um bebê e uma de 6 anos. E assim, sem essa estrutura que você hoje tem de fé, né? Como que foi isso, assim, para você? Como assim, não chegou a entrar numa depressão? Ou como é que você enxergou o seu futuro dali para frente? Foi muito difícil, pastor. Foi muito difícil porque eu tinha que tomar muitas decisões, né? Sem ter nenhum aconselhamento profissional, vamos dizer assim, né? Porque hoje tem essa questão da psicologia que hoje até na saúde pública, né? Eles oferecem um tratamento, mas na época não tinha muito isso, né? A maioria das pessoas achava que um tratamento psicólogo era para quem era doido, para quem né? era doido, para quem tinha problema de cabeça, né? E hoje não, hoje a gente viu que popularizou bastante, né? As pessoas entenderam que é para te ajudar a melhorar como pessoa, para te ajudar a entender melhor a vida. Isso aí. Né? E nessa época,
meu pai e minha mãe queriam muito que eu ficasse em São Paulo, né? Que eu continuasse com os meninos lá. E eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu já tinha uma loja aqui de 1,99, né? Eu tinha que tomar uma decisão, ficar lá ou vir para cá. E eu tomei uma decisão que foi criar meus filhos com mais tranquilidade, vamos dizer assim. São Paulo a gente sabe como é a vida, é uma vida muito corrida, é uma vida que você só trabalha, que você não tem tempo para nada. E meus filhos iam ficar, né? Com a minha mãe quando ela pudesse ficar, com o meu pai quando ele pudesse, né? Porque ele também trabalhava, tinha as obrigações dele, né? Ou iam ficar na mão de alguma colaboradora, alguma ajudante, uma babá, né? E aí eu tomei a decisão de vir para Minas, de ficar aqui em Minas, né? Tive o apoio total da mãe da Lucimar, que é a dona Lúcia, né? Uma pessoa muito abençoada, sem palavras para ela, foi uma mãezona que eu tive aqui, né? Me acolheu na casa dela sempre que eu precisei dela, cuidou muito bem dos meus filhos enquanto eu trabalhava, eu podia trabalhar tranquilo, que eles eram muito bem cuidados, né? Como se tivesse com a Lucimar mesmo, né? Sim. Super bem cuidados, super um amor com eles. Então, eu tomei essa decisão e acho que foi a decisão correta que eu tomei, mesmo sem saber. Acho que Deus encaminhou tudo, né? Mesmo eu sem conhecer a palavra, eu acredito muito que eu já era um escolhido do Senhor, né? Por tudo que Ele fez na minha vida, né? Antes, por todas as decisões que Ele encaminhou para minha vida. E assim, eu sem discernimento algum, sem saber de nada, sem nunca ter aberto uma Bíblia, né? Ele sempre me encaminhou pelo caminho do bem, né? Pelo caminho da justiça, nunca me deixou cair em drogas, em criminalidade, criminalidade. Então, assim, eu acredito muito que eu fui um escolhido de Deus. E aí, sobre essa questão da depressão que o senhor me perguntou, no começo, claro que a gente fica, né? Bem chateado, foi muito difícil. Mas um dia eu assisti uma reportagem na televisão, foi algo que me impactou muito. Eu fiquei muito revoltado com Deus, né? Me perguntando todos os dias. Que é natural, até um parênteses aí, né? Que todo mundo que enfrenta uma perda, algo, fica, né, procurando a resposta, e muitas vezes, quando não conhece, até culpa a Deus, né? Porque, tipo assim, Deus tinha o poder, por que deixar isso acontecer, né? Quando a gente não conhece, né? Aí a gente pensa assim, né? Mas depois que a gente conhece, a gente sabe que aquela pessoa que Deus chamou para ele está muito melhor que nós, né? Sim. Então, eu assistindo essa reportagem na televisão, eu vi que teve um desabamento em Belo Horizonte, onde morreram 4 pessoas. Morreu o pai, morreu a mãe e os 3 filhos. E estavam o pai com os 4 caixões assim no velório. Então aquilo foi uma coisa que me impactou muito. Na época eu falei, gente, não acontece só comigo, né? Deus, isso é uma coisa, a morte, ela faz parte da vida, né? Então eu tenho que entender que se Deus permitiu, é porque tem um propósito maior, né? A Lucimar fez a missão dela aqui nessa terra, né? E Deus a chamou, porque ela é uma pessoa muito boa também. Entendi. Né? Uma mulher muito bacana, muito tranquila, muito calma, né? Então, Deus com certeza a chamou para ir para o lado dele, né? E aí, continuamos a vida, a Dona Lúcia sempre cuidando dos meninos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Sou muito grato a ela e a Deus por ter colocado tanto ela, quanto o seu Mauro, né? Quanto a Neia, que é irmã da Lucimar, minha cunhada, né? Com o João Paulo, que também é padrinho da Mariana. A Neia é madrinha do Robertinho. Então, assim... Então, a família se uniu, né? Dela, no caso, para suprir aquela ausência agora da Lucimar, que não estava mais presente aqui. E aí eles abraçaram, né, os seus filhos como se fossem filhos dele, e isso fez toda a diferença, né? De ajudá-los a superar isso, né? Talvez mais até a Mariana, né? Porque já era maiorzinha, entendia um pouco maior. E o Robertinho ainda era bebê, não estava entendendo, né? Só veio a ter noção disso anos depois, né?
e ali, talvez aos poucos, né? Então não foi talvez tão traumático como para Mariana, né? Que já entendia um pouquinho, né? A Mariana, ela era muito agarrada com a mãe dela. Eu falo que Deus é tão maravilhoso que a Mariana não ficava com ninguém quando era pequena. Ela só ficava comigo e com a mãe dela. Não adiantava eu querer deixar com meu pai, com a minha mãe, ela não ficava. Então ela aproveitou ao máximo a mãe dela enquanto a mãe dela esteve aqui com ela. Ela dormia de mão dada com a mãe dela. Na nossa casa eu arrumei um quartinho para ela. Na época as coisas eram bem mais difíceis que hoje. Então ter televisão no quarto era um luxo, né? Sim. E a Mariana tinha um quarto dela com televisão. E a gente tinha que pegar o colchão dela, colocar do lado da nossa cama, porque ela só dormia de mão dada com a mãe dela. Né? Então, assim, eu falo que ela aproveitou muito a mãe dela enquanto a mãe dela esteve aqui. Sim. Né? Foi uma bênção. E depois, ela também, olhando o Robertinho, ela com muito pouca idade, ela já sentia uma responsabilidade, né, de estar ajudando a avó dela a cuidar do Robertinho, né, de estar ajudando a tia dela, a Marinéia, a também cuidar dele, né? Então foi assim, apesar do acontecido, apesar né, da dor que a gente sentiu, mas assim, foi uma união, né, da família. Eu acho que isso uniu muito também a família da Dona Lúcia, né, em prol dos meninos, em prol do acontecido. Tanto que até hoje, né, eles sempre fazem almoço no domingo. Mariana, quando são muito unidos, são muito unidos até hoje. Eu acho isso muito bonito. Show. E aí, aí também, depois disso, Júnior, você teve um novo relacionamento, né? E aí vem seu terceiro filho. Isso. Tiago, meu xará, né? Isso. Abençoado, né? Depois disso, eu acho que a mãe dele era muito nova, né? Tinha 17 anos. E eu também ainda jovem, né? E a cabeça ainda muito confuso com tudo que aconteceu, tal, muito carente também. Né? Ficamos nesse relacionamento por 3 anos e pouquinho. E depois ela engravidou e veio o Tiago, né? Quando ele nasceu a gente já estava separado. Então foi um momento também muito conturbado, muita briga, muita picuinha e tal, mas veio a bênção, né? Que é o Tiago. O propósito dessa união era trazer ao mundo o Tiago. Isso. Né? Que seria motivo de alegria depois, né? No futuro você ia entender o propósito de Deus para aquilo ali. Sim, durante muito tempo, né? Ela também não entendia muito algumas questões da vida. Né? Não culpo, porque às vezes é a criação, às vezes a pessoa não foi também muito instruída para isso. Mas é tudo no tempo de Deus, né? No tempo de Deus tudo acontece. E aí hoje está aí o Tiago, né? Um garoto abençoado. E o Tiago veio morar com você, com os meninos, assim, trazendo com quantos anos que ele já... Ele veio conviver com os meninos, né? É isso. Com mais ou menos uns 14 para 15 anos. Que a gente começou a conviver de verdade, né? Começou a conviver através do Robertinho, né? Que, sempre procurava ele ia muito na casa da Dona Lúcia, né? Quando ele era pequeno, até a Viviane quis uma época assim que a gente convivesse com ele, mas não foi possível, né? E a gente respeitou, soube respeitar também. Mas depois desse tempo o Robertinho começou a se aproximar dele e tal, e aí ele veio se aproximando, até que a gente teve o nosso encontro, conversamos, né? Ajustamos os ponteiros e hoje estamos aí. Ele trabalha lá comigo, né? A gente tá junto praticamente todos os dias. Que benção. Né? Os aconselhos, eles também me respeitam muito, pedem conselho. E formamos uma família muito bacana, né? Graças a Deus. E aí, ô Júnior, vem a fase, né? Agora a última fase de onde você agora supera e conhece a Viviane agora aí, né? E aí, tem quanto tempo, como que foi isso, quando você conheceu? Aí? Eu conheci a Viviane quando eu tinha um mototáxi, né, ainda ali.
ela começou a trabalhar lá e a gente começou a conversar e tal. E aí a gente se conheceu, começou a sair, né? Eu a pedi em namoro, e ela aceitou. E a gente começou um relacionamento, né? Ela já tinha o Guilherme já tinha, eu acho que era 1 aninho que o Guilherme tinha, ou 2 aninhos. O Guilherme era neném ainda, bem pequenininho, né? E aí depois de pouco tempo, sempre foi rápido para decidir as coisas, né, pastor? Depois de pouco tempo, a gente estava morando junto, acho que uns 3 meses, 4 meses, a gente já tinha alugado uma casa e já estava morando junto. Eu, ela e o Guilherme. Trouxe os meninos também para morar com a gente um tempo, né? O Viana também era muito novo, tinha 19 anos só. E aí fomos construindo a nossa vida, né? Isso já tem quanto tempo, Júnior, que vocês estão juntos? Você vivia? Está junto, foi em 2005, então vai fazer 19 anos. 19 anos já? 19 anos. E aí casamos em 2007, casamos na igreja, né? Fomos pedir a bênção de Deus, casamos na igreja católica e tivemos uma vida assim, bem conturbada, né? De muitas brigas, de muitos desentendimentos, porque ela era muito nova e eu também, a gente bebia, e às vezes com aquela alteração da bebida, falava coisas um para o outro que não agradavam. Não éramos uma família estruturada, vamos dizer assim, né? Sua vida nessa época, eu conheço bem seu testemunho, a gente vive muito junto, né? Sim. Foi um período assim, que era excesso de trabalho, seu negócio era trabalhar e final de semana beber, né? Pelo que você me falou, cerveja, né? Isso. Você gostava era de cerveja? Só cerveja, não bebia pinga, não gostava de nada. Mas também quando pegava era engradado. Podia esquecer o dia, tirava o dia, podia esquecer. É mesmo, ficava o dia inteiro bebendo. O dia inteiro, bebendo, assando uma carninha. Então, gostava era disso mesmo. Chegava o dia de folga, estava de folga, às vezes eu chegava de viagem, de noite, né, de manhã cedo, ia levar informatura, essas coisas, chegava no domingo em casa de viagem, só ia em casa, trocava de roupa, já ia comprar carne, comprar cerveja, ali nem dormia, já tocava o domingo direto, né, não tinha serviço, não tinha viagem, né, o domingo tocava direto. Então, depois que a Lucimar morreu, depois que passou essa fase, né, com a mãe do Thiago, eu acho que eu enfiei muito a cabeça no trabalho, eu me dedicava muito ao trabalho para poder também, era uma válvula de escape. Ocupar a sua cabeça. Ocupar a cabeça. Mas acho que eu exagerei um pouco, né? Depois, quando vem a Viviane, né, que a gente poderia ter diminuído um pouco o ritmo. Um pouco do trabalho, reconstruindo as coisas, né? Devagar a família e com mais atenção, eu me dedicava muito ao trabalho. Sempre trabalhei muito. E aí, com as bebidas, muito ausente em casa, né? Faculdade de manhã, faculdade à noite. Então, chegava em casa já 00:30, 1h da manhã, levantava 5 horas, tomava banho para a faculdade, chegava sexta-feira à noite, ia viajar nos turismos, né, para São Paulo, para o Rio. E é uma característica, Júnior, de todo mundo assim que não tem tempo, que trabalha demais, é tentar suprir a ausência, dando condições, tipo assim, suprindo o financeiro muitas vezes, né? Não sei se isso aconteceu com você também, de tentar recompensar com tanto de trabalho para pagar coisas assim, material, para poder dar uma condição melhor, né? É normal isso que a gente vê na sociedade, né? É verdade. Durante muito tempo, né? Quando eu só tinha meia van, né? Quando eu trabalhava com o Moisés, né? De motorista, eu trabalhava muito já, viajava bastante, mas depois, quando o Moisés me deu uma oportunidade, né? O Moisés me deu a mão, foi um paizão também que eu tive aqui, sou muito grato. Vocês têm uma grande amizade, né? Sim. Moisés.
Sou muito grato a Moisés, sou muito grato a Yara. Foi duas pessoas que me ajudaram muito quando eu tive aqui em Cláudio, né? Eles eram vizinhos da Dona Lúcia, né? Então, quando a Lucimar morreu, assim, eu convivi muito com Moisés, com Yara. Até eles falaram comigo uma vez que me achavam muito, assim, muito trabalhador, guerreiro, porque a Lucimar morreu em dezembro. Quando foi em fevereiro, no carnaval, em vez de eu estar aproveitando, pulando o carnaval, eu estava lá, meu pai tinha a loja, eu também tinha aqui, eu estava lá vendendo aquelas espuminhas de carnaval, né? Então, eu já sempre fui empreendedor, né? Então, saía com as caixinhas no meio do pessoal. Tá na sua veia, né, Tá, Júlio? Você é um comerciante nato, né? Herdou isso do seu pai e sempre mexendo com as coisas. Isso, meu pai nos ensinou muito, né? Meu pai tem muita experiência, um homem muito inteligente, muito... Na parte de comércio. Na parte de comércio, uma pessoa fantástica, né? E quando Moisés, a Lucimar morreu, né? Que o Moisés viu isso e tal, que eles me admiraram muito por isso, podia estar na farra, podia estar, né? E eu estava lá trabalhando para tentar cuidar dos meus filhos, né? Para ganhar dinheiro, para suprir as necessidades deles, porque afinal de contas era minha obrigação, né? Apesar da Dona Lúcia sempre apoiar, sempre minha obrigação era tentar suprir todas as necessidades deles. Mas aí o Moisés me deu essa oportunidade, né? De comprar metade da van. Sou muito grato a ele por isso. E a Yara também, que me ajudou muito, né? Me dava muitos conselhos, me aconselhava, me ajudava muito. E não desistia, né? De mim, não desistia, né? Igual o senhor, mais ou menos. Não desiste das ovelhas, né, pastor? Não pode não, né? Eles não desistiram de mim, me ajudaram sempre, me deram a mão, sabe? E aí a gente conseguiu eu e a Viviane, né? A Viviane também muito trabalhadeira, fazia os bombons dela, uma malinha nas costas, ia vendendo nos comércios. E tivemos uma fase difícil, né, na vida, e fomos construindo, né, até que eu consegui comprar mais uma van com Moisés. Então a gente já tinha duas metades com ele. Depois decidimos que eu ia ficar com uma e ele ia ficar com uma. Aí eu já tinha uma van. Depois compramos um micro-ônibus de sócio. E sempre caminhamos juntos, né? E a Viviane sempre trabalhando. Depois meu pai deu a oportunidade também da gente montar uma loja de R$10 de roupa, né? Aí para a Viviane tomar conta. E a Viviane sempre muito dedicada, muito trabalhadeira. Muito assim, faz tudo com excelência, muito, muito caprichosa, né? E começamos com uma loja, depois montamos mais umas, montamos a terceira loja, né? De R$10, a Viviane cuidava de lá, eu cuidava das viagens, e a gente sempre trabalhando muito, cuidando dos meninos. O Guilherme ficava com a babá, e ela às vezes tinha que ir em Carmo da Mata, tinha que ir em Oliveira, que a gente tinha as lojas lá também, né? Até que decidimos vender tudo, as lojas, estava muito difícil para ela já, para ela poder ficar indo para lá e para cá, ela não dirigia na época. Decidimos vender e decidimos abrir o Mr. Shake, né? Sim. Apareceu a oportunidade, uma pessoa me apresentou essa franquia, apareceu essa oportunidade e a gente abraçou. Viviane estava grávida da Isabela. Aliás, a Isabela tinha acabado de nascer. A Isabela nasceu em novembro. A Isabela já está com quantos anos? A Isabela tem 8 anos. 8 anos, então. Vai fazer 9 agora. E aí fomos para a loja, né? Ela trabalhando muito, eu também trabalhando, até que os negócios começaram, né? A prosperar. E aí cai no que o senhor falou. O dinheiro, às vezes, ele ajuda em certas coisas, mas ele atrapalha muito, às vezes, porque eu acho que para quem é acostumado já, né? Já nasceu com o costume de ter dinheiro, já teve sempre, pode ser que a pessoa saiba lidar. E a gente teve que aprender a lidar, né? Porque a gente nunca teve dinheiro assim sobrando e tal, e aí começamos a prosperar, a ter um carro melhor, alguma coisa melhor. E aí eu fui cada vez me enfiando mais no trabalho, cada vez para melhorar mais a situação financeira, e procurava suprir tudo, igual o senhor falou, com dinheiro, né? Viviane queria uma coisa, dava. E aí, às vezes, ela sentia falta, né?
do companheiro, do esposo, né? Eu falava, não, mas eu te dou tudo, o que você quer mais? Né? Eu acho que tudo que um marido faz eu faço para você, e você sempre reclamando, deixa eu trabalhar, deixa, né, eu tentar ficar rico, né? Mas eu sabia onde estava a minha riqueza, né? Mas a Bíblia diz assim, aquele que ama a riqueza jamais, né, se fartará dela, né? Então é um grande engano que a sociedade faz, né? Fica correndo e o vazio está lá, porque a gente tenta preencher esse vazio da alma achando que é com mais coisas, só que quanto mais você tem, mais vazio você se sente, né? Sim. Até você descobrir que é só Jesus, né? É porque assim, o ser humano, eu acho que quanto mais ele tem, mais ele quer, né? Então hoje, se ele tem um Fusca, ele quer um Uno. Se ele tem um Uno, ele quer um Prisma, um exemplo. Se ele tem um Prisma, ele quer um Corolla. Se ele tem um Corolla, ele quer uma Hilux. Se ele tem uma Hilux, ele quer uma Ferrari. Nunca se farta, né, daquilo, né? Nunca vai estar satisfeito. Depois ele quer um avião, quer um helicóptero. E assim, nunca vai estar satisfeito. Então, eu tentava muito preencher esse vazio com carro. Né? Gosto de carro antigo, então eu comprava um carro antigo. Gosto disso, eu comprava. A Viviane gosta de viajar, então vamos viajar, vamos fazer tal coisa. Vamos fazer um cruzeiro, vamos não sei onde. Tentava preencher com coisas materiais, né? E o vazio estava lá sempre. Nos acompanhou sempre. E na hora que se sentia um pouquinho mais frustrado, ia lá, bebia. Para tentar ali amenizar aquele vazio, preenchendo com a bebida, por exemplo. Isso. Festas, né? Amizade. Então, assim, bar. Nunca fui muito de bar, mas a gente frequentava, né? Ia. E aí, 90% das nossas brigas era por causa de bebida. Bebia e começava um desentendimento, né? Começava uma discussão e ali virava uma coisa estrondosa, né? E a gente sempre tinha contendas ali, sempre havia aquelas discussões de casais, essas coisas. Sempre tinha muitas coisas assim. E aí, Júnior, chegou um momento que até assim, chegou numa ruptura disso, né? Como que foi isso aí? Que é o momento que eu creio que Deus até usou para, tipo assim, para abrir os seus olhos e falar, opa, ou você também entrega essa vida para Jesus. E foi quando que foi? Tem quanto tempo e como que foi isso aí? A gente teve 2 separações, né? A gente, no começo do nosso relacionamento, a gente teve uma separação de 3 dias só, né? Aí voltamos, continuamos. Depois veio a questão da Isabela. A Viviane, ela queria ter um filho, né? Porque acho que toda mulher tem um sonho de ter um filho com um pai presente, né? Uma pessoa ali que vai dar o apoio, né? E eu, devido a esse trauma que eu tinha, né? Da Lucimar ter morrido no parto, eu não queria de jeito nenhum. Falei, não quero mais ter filho, de jeito nenhum, não quero. E aí veio a segunda separação por esse motivo, né? Eu queria e eu não queria, então a gente se desentendeu até que houve essa ruptura. Né? Aí, depois de 40 dias, a gente sentou, conversou, decidiu continuar juntos, né? E decidimos que iríamos ter mais um filho. Né? Chegaram num acordo lá e falaram... Num acordo e veio essa princesa abençoada. E foi o melhor acordo, né? Que podia ter vindo, né? Se eu soubesse, né? Não precisava de ter evitado. Obrigado por isso, né? Podia ter já direto, mas a cabeça, às vezes, quando a gente é muito jovem também, Sim. Eu sempre fui muito impulsivo de fazer só o que eu quero. Não dava oportunidade para as pessoas exporem a opinião delas. Né? Não, é o que eu quero e acabou, vai ser assim, eu que mando e pronto. Que é uma característica do homem natural, né? Do Adão, do velho homem, né? Isso, que é a ignorância, que é eu faço as coisas da minha cabeça, né? E por isso que a gente vê, Júnior, tantos homens como você com casamentos destruídos, né? Por quê? Justamente por ter, vamos falar assim, o velho de cabeça dura, né? Isso. A gente, quando está no mundo, a gente é cabeça dura. As pessoas falam com a gente, aí, não, mas
não é bem assim, é porque você é fanático, é porque você e tal, né? Então, só depois que a gente tem o nosso encontro com Jesus é que a gente percebe que, assim, na verdade, que era uma bobeira nossa, né? Que tem coisa que a gente achava que tinha razão e hoje você olha para trás e fala, nossa, como é que eu agi assim, né? É a gente entender, né, que as pessoas são diferentes, né, e a gente respeitar o tempo de cada um, né? Respeitar o amadurecimento de cada um, né? E eu acredito que Deus, ele chama todos, né? E ele escolhe alguns, É isso aí. né? Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos, Serão né? escolhidos, né? Mas alguns vão, outros não vão. E um exemplo, se eu tivesse me convertido antes, eu ia obrigar todo mundo a vir para a igreja. Os meninos, a Viviane, com aquele meu jeito. Né? Não, vocês vão sim. Não tem conversa, vocês vão e acabou. Hoje eu entendo o tempo de cada um, eu respeito o tempo de cada um, eu sei que as pessoas, né? Tem que ser tocada pelo Espírito Santo, né? Isso. Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Exatamente. Por mais que a religião quer impor alguma coisa, o Evangelho quer, na verdade, te conquistar de dentro para fora, né? E a religião, muitas vezes, ela quer te mudar de fora para dentro. Ela quer te manter num quadrado, não pode, não faça, mas você tá doido de vontade de fazer. E o Evangelho é libertador, porque você não faz, não é porque tá te prendendo, é porque agora o seu amor por Jesus é tamanho que ele preenche esse vazio e você já não sente mais necessidade daquilo, né? E quem, igual as pessoas que eu acredito, antes da gente entrar nessa questão final, para a gente concluir o nosso podcast, um exemplo, né? Muitas pessoas que te viam antes bebendo e tal, elas hoje já devem pensar, agora o Júnior virou evangélico, o Júnior agora é crente, então não bebe, e às vezes as pessoas até passam assim, até dó, né? Tipo assim, a vida dele deve ser muito chata, porque não pode beber, não pode ir no carnaval, não pode fazer tal coisa, né? Por quê? Porque elas veem com a mente natural. Sim. Elas não conseguem discernir com um novo nascimento, com o nascer da água e do Espírito. Sim. Então, elas tentam, assim, julgar o que a gente sente em Deus com aquilo que ela tem de referência num padrão humano religioso, que é muito superficial. Sim. Porque a religião é apenas uma cultura e o Evangelho é um estilo de vida em Deus, né? Que é algo que está dentro de você, né? A religião, ela tenta de alguma forma te mudar só naquele momento, ela te influenciar, né? Eu falo que religião não muda, ela influencia por um momento, tanto é que quando a pessoa afasta daquele domínio, ela volta a fazer tudo que ela fazia. E o Evangelho é libertador, porque mesmo que você não esteja num contexto religioso, aquilo mudou a sua história, né? E isso é maravilhoso, porque hoje, por exemplo, você não bebe, não é porque você frequenta uma religião que te proíbe beber. Isso. É porque hoje não faz mais sentido para você aquilo, você não precisa daquilo. Exatamente. Eu não sinto vontade nenhuma. Então, como muitas coisas que eu fazia, né? E você troca alguns hábitos que para você hoje, que tem o Espírito Santo, não faz mais vontade, porque hoje, o que acontece? Quando a gente é carnal, humano, a gente tem vontade das coisas carnais e humanas, que são, entre elas, beber, farriar e tudo mais que é diversão desse mundo. Mas quando a gente nasce de novo da água e do Espírito, que foi essa experiência sua, você passa agora a querer também as coisas espirituais, que até então você não tinha vontade, igual você falou, né? Você tinha uma vida, você não teve um contexto religioso assim atuante, de orar, de ler a Bíblia, né? Isso foi agora, depois que a gente se conheceu, e que você, tipo assim, quando o Espírito Santo entrou na sua vida, né? E agora, depois de quantos anos que você converte? Quantos anos você tinha? Eu tinha 44. Já tem quanto tempo que você se converteu? Foi o ano passado.
Nós já passamos aqui, 2023, né? Uhum. Foi 2022, sim, o meu encontro com Deus foi no começo de 2022, foi em março de 2022, Uhum. né? Que foi no contexto daquela briga e separação com a E, Viviane. e aí, a situação, né, a gente tentou diversas vezes, né, se reconciliar, mas sempre do jeito errado, né? Eu acho que depois que a Fazendo gente, do jeito da cabeça de vocês. da cabeça da gente. Eu acho que depois que a gente encontra Jesus, né, encontra pessoas que estão no mesmo propósito que nós, que é o propósito de ajudar outras pessoas, Uhum. né, de salvar almas, eu acho que a gente consegue entender melhor. Hoje, se a gente tem o amor de Jesus, a gente não precisa mais ser aprovado por ninguém, Uhum. né? Então, assim, a família, automaticamente, quando você tem o amor de Jesus, a família, ela se une, ela vê em você o exemplo, Uhum. né? Então, o exemplo é que arrasta. Uhum. Não adiantava eu falar para meus meninos não beber, sendo que eu bebia todo dia, Uhum. né? Durante a pandemia, quando eu estava trabalhando, eu sempre tive muita responsabilidade com o meu trabalho, Certo. né? Não bebia nada, né? Um dia antes de viajar eu já não bebia. Mas, quando eu não tinha trabalho, quando a faculdade estava de férias, um exemplo, ou durante a pandemia eu bebi 60 dias direto no começo da pandemia, porque não tinha trabalho, não sabia o que eu ia fazer, a gente fica meio perdido, né? Sim. Ó, então vamos beber. E não tinha Deus, né, Sim. para guiar, então vamos beber, porque é para esquecer, né? Tentar preencher o vazio ali, né? Preencher o vazio. E aí, como que eu ia olhar para os meus filhos e falar, não bebe, porque isso vai te prejudicar. Ou não faz isso errado, porque vai ser ruim para você. Uhum. Não faça assim, que senão você não vai conseguir. A sua vida vai. Você vai atrasar a sua vida aí em X tempo. Né? Mas hoje eles vendo o meu exemplo, aí eles entenderam, né? E estão indo no mesmo caminho. Sim, né? sim. Eu me considero assim, muito abençoado por eu estar conseguindo ser esse exemplo para eles. Coisa que até então eu falava, Uhum. para as pessoas de fora, às vezes eu era um exemplo. Uhum. Porque eu sempre fui empreendedor, né? Eu sempre fui trabalhador. E assim, o pessoal me elogiava muito, né? O jeito que eu dirigia. E eu já trabalhei com muitos artistas, né? Uhum. Eu já fiz muito transfer de artista de Marília Mendonça, de Só Pra Contrariar, de Gustavo Lima, né? Sim. Então eu sempre trabalhei. Então às vezes eu era admirado por isso. Mas dentro da minha própria casa, né? Não tinha essa admiração, porque ali as pessoas me conheciam no íntimo, Uhum. né? Sim. Ali as pessoas sabiam que eu não era, eu falava com eles alguma coisa, mas que eu não fazia, às vezes, né? Que eu falava para não beber, mas bebia, né? Que eu falava para não brigar, mas brigava. Então, E aí, Júnior, quando nós nos conhecemos, foi quando? Então, foi mais ou menos esse período de começo de 2022? foi no começo de 2022, né? Que eu comecei a frequentar a célula, né? Aham. E como que foi mesmo que você chegou? Primeiro o contato foi até no escritório, né? Sim. Para tentar ver essas questões da separação, e eu aconselhei você, aconselhei a Viviane. Foi como que você, quem te aconselhou aí a me procurar para a gente conversar e ver? Foi o Você Moisés, né? Através do Moisés, que já Olha só. frequentava a célula, né? Aham, sim. Moisés sempre foi um paizão para mim, né? E te deu um excelente conselho de Isso, novo. sempre falou muito bem do senhor, mesmo antes, Aham. né? Ele falou, não, o pastor veio aqui em casa e tal, não, ele é abençoado demais, não, eu senti muito bem e tal. Eu falei, que nada, que pastor bom, mesmo é a Heineken, que pastor nada, né? Aham. E aí, quando eu e a Viviane começamos a tentar e a gente não conseguiu, né? Chegou um dia lá que realmente ela Falou, sozinho não vai dar certo. Nós já tentamos. ela falou que ali deu para ela, que não dava mesmo, que realmente era só trabalhar e briga e contenda. E aí eu falei, bom, eu preciso mudar de vida. Se a minha vida não está correta, então eu preciso procurar um caminho, né? Procurar um caminho diferente. Sim. Se não é isso que é o propósito de Deus na minha vida, porque se fosse, com certeza
minha família tá lá, né? Uhum. Minha família tá lá e tal, e não ia ter uma separação. Sim, pelos frutos se conhece a árvore, né? Exatamente. Se tivesse tudo muito bem, quer dizer, estou no caminho certo, Estou no mas caminho certo, então posso ficar tranquilo, né? mas estava dando errado mais uma vez. Mais uma vez, né? E aí foi quando Moisés me levou na cela, eu conheci o senhor, né? Sim. Fui até o escritório do senhor, para o senhor me aconselhar, né? A Viviane foi, também o senhor também a aconselhou, mas também como ela também, a cabeça dela também não era, não teve uma verdadeira conversão, né? Ela até já tinha sido batizada, mas eu acho que a conversão dela não foi verdadeira, e ela acabou voltando, e aí, né, realmente a gente teve que ter esse rompimento. Foi quando o senhor me convidou para ir para o encontro com Deus, né? E ali tudo mudou na minha vida. O start, isso que eu queria saber mesmo. Então, assim, aí, depois da célula, lógico, já foi começando a engatear, e o encontro é que é divisor de água. Tipo assim, foi aonde que te deu aqui tranco e você pegou marcha e falou, agora eu vou com tudo. Isso. Foi no encontro com Deus que foi o seu start mesmo. Isso. No encontro com Deus, eu conheci muitas histórias, muitas pessoas, né? Histórias variadas. E aí eu vi o tanto que, muitos testemunhos, né? Eu vi o tanto que Jesus podia fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Né? E eu falei, bom, se ele fez a diferença na vida dessas pessoas, vai fazer a diferença na minha vida também. E eu vou me entregar, e eu vou me jogar de cabeça, né? Eu fui pro encontro decidido mesmo a ter um encontro com Deus. E né? teve esse encontro com Deus? Esse encontro com Deus. Onde eu me curei de muitas coisas, onde eu perdoei muitas coisas, onde eu me libertei de muitas crenças, de muitas coisas que eu vivia, onde eu conheci muitos pecados que eu não conhecia, e a partir do momento que eu volto do encontro, eu nunca mais pratiquei esses pecados, né? Eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo, e realmente eu não fiz mais, né? Eu consegui. Porque você entendeu que você havia sido liberto ali. Exatamente. Por Jesus. Exatamente. E aí escolheu agora, eu vou caminhar como um discípulo de Jesus. Exatamente. Porque, ô Júnior, muitas pessoas nos veem, qualquer um fala que é filho de Deus, né? Qualquer um, se você perguntar, você crê em Deus? Eu creio. Qualquer um perguntar, se você acha que você tem o Espírito Santo, qualquer um vai falar que tem. Por quê? Porque na nossa cultura, a gente acha que é assim. Só que depois que a gente tenha a experiência de um novo nascimento, que a gente vê que não tinha. Porque se eu tivesse o Espírito Santo, eu não teria aquele vazio, ou eu não estaria preso naqueles pecados que Deus abomina. Né? Então, assim, só depois dessa experiência que, onde a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Né? E você, então, foi um escolhido de Deus, que entendeu o seu chamado, e quando Deus te deu a oportunidade, você abraçou com ela, com unhas e dentes. Sim, tudo no tempo certo, né? No tempo certo, e assim, você se arrepende disso? Foi uma boa escolha? Como é que foi sua vida depois desse encontro com Deus? Como tem sido aí? Olha, eu já voltei do encontro totalmente transformado, diferente, né? Eu já enxergava a vida com outros olhos, né? Eu já enxergava o meu trabalho, os meus filhos, né? Que assim, durante muito tempo eles sofreram muito com o não conseguir conversar comigo mesmo, porque eu era muito rígido com eles, eu era muito perfeccionista com eles, eu queria que tudo na vida deles saísse perfeito, né? E eu não aceitava erros. Isso aí teria, Júnior, talvez influência do velho homem, questão do orgulho, da soberba, que às vezes a gente começa a melhorar um pouco de vida, assim, e meio... Você acha que teve influência, que era essa influência? O velho Júnior era esse homem que queria provar por A mais B, que lutava, que conseguia e queria empurrar isso para a vida dos filhos, muitas vezes. Da esposa, dos filhos, né? Eu mando e acabou, e vocês têm que obedecer, porque sou eu que estou certo, e vocês estão todos errados, e tem que ser do meu jeito, é do jeito que eu quero, eu que sou o chefe da família aqui, eu que tenho dinheiro, eu que mando, eu que faço, e acabou, eu não quero saber.
né? Aham. E depois do velho, aí depois que morreu o velho Júnior e nasce o homem, começa a querer transformar de Deus ali, que vai completar 2 anos, né? Eu tenho, né, 2000 e... fez agora, vai fazer no começo, né? Vai fazer Março, 2 anos agora. 2 anos. E aí começou esse período, né, de uma nova vida. E aí, como o apóstolo Paulo fala, é como criança, né, tomando leite recém-nascido e vai crescendo. Isso. Lógico, tem coisas que não se melhora da noite para o dia. Sim. Ali, aos poucos, você foi mudando hábitos, pensamentos, e às vezes a velho homem vinha, né, algumas coisas assim, e aí você começa a lutar, o Espírito Santo te ajuda a lutar contra aquilo, né? Vamos supor que você era muito nervoso, explosivo, aí de repente o Espírito Santo começa a tratar e cada vez mais você está tratando isso na sua vida, nesse novo forma de vida, né? Isso. Muitas vezes, né? A gente sabe que é uma luta todo dia, né? A gente luta contra o pecado, luta contra a nossa carne todos os dias. A gente amanhece já lutando, né? E vai ter dias que a gente vai conseguir passar o dia 100%. E vai ter dias que a gente vai ter que passar o dia 90%, 85%. Mas o importante é não desistir. A gente não pode desistir da caminhada. A gente tropeça, mas não podemos desistir. Ô Júnior, e hoje, né, a vida que você está tendo e que você projeta para o futuro aí, com Jesus, como que é a sua visão hoje? Qual conselho você dá para a gente terminar aqui o nosso podcast? Qual que é o conselho? Porque eu creio que esse testemunho vai chegar em muitas pessoas, né? Amigos, conhecidos e outros que vai ficar gravado aí no YouTube, né? Para sempre aí. Alguém um dia vai ouvir. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que às vezes estavam na mesma situação sua, né? Vem de um relacionamento frustrado, de buscar sentido para a vida e achar que esse sentido da vida é só trabalhar, pagar conta, criar os filhos e pronto. Qual é o conselho que você daria aí para a gente terminar o podcast? Às vezes juntar dinheiro, né? Olhar saldo bancário. O conselho que eu dou é que a família é a coisa mais importante que um homem pode ter na vida dele. Durante muito tempo eu não entendia isso. Eu achava que o meu dinheiro ia ajustar a minha família. Nada, dou isso aqui para fulano, dou para o Beltrano, faço isso, faço aquilo, e o dinheiro vai conseguir unir a família e vai conseguir suprir tudo, né? E o dinheiro não compra o amor. Ele não compra. Ele pode, durante um tempo, iludir as outras pessoas, né? Ele me dá isso porque ele me ama. Ele me deu um carro novo porque ele gosta de mim, porque ele me ama e tal. Mas um dia isso vai acabar. Um dia a pessoa vai entender que ela merece muito mais do que aquilo. Que uma esposa, um marido, um filho merece muito mais do que bens materiais, né? Então, um conselho que eu dou: valorizem a família de vocês. Hoje eu tenho uma família linda, que muitas vezes eu dobrei meu joelho no chão e implorei a Jesus que me devolvesse a minha família, que eu iria fazer tudo diferente. E graças a Deus, minha família está aí, né? Todos unidos. É uma família numerosa, né? Tá vindo os gêmeos, as noras, né? Não para de crescer. Não para, é uma galera bem grande, mas todos unidos no mesmo propósito, né? Hoje a gente tem nossas diferenças, mas a gente entende que somos família, que o amor sempre prevalece, né? E que precisamos colocar Deus e Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Quando a gente coloca Deus na frente e a gente vira discípulo de Cristo, a gente consegue demonstrar pelo próximo o amor, né? E o amor é que move, o amor é que cuida da família. O amor é aquela hora que um tá para baixo e você consegue pegar na mão dele, levantar. Não, você vai lá e aponta o dedo e joga ele mais para baixo ainda, né? Então, esse amor mudou a minha vida. O amor de Jesus mudou a minha vida. Então, se você tem vontade de mudar de vida, realmente, entrega a sua vida para Jesus, né? Cuide da sua família. Entenda que a sua família é o seu primeiro ministério, é o bem mais importante que você tem na sua vida, né? Coloque Deus na frente.
e depois, em segundo lugar, a sua família. E depois o resto vai ser acrescentado a você, né? Já diz o versículo, né? Uhum. Buscar primeiro as coisas do reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. E Isso mesmo. verdade. Quando você busca o reino dos céus e você entende que seu primeiro ministério é a sua família, e você cuida da sua família, passa a atender as demandas dele, passa a dar amor, a dar carinho, a compreender que erros vão acontecer, que as pessoas não são perfeitas, que a sua esposa não é perfeita, que o seu filho não é perfeito, e você abraça-os com amor, tudo lhe é acrescentado. A união, a minha família para mim é tudo. Eu um dia, viajando, eu parei minha van no meio da estrada, acho que o povo pensou que eu era louco. Parei minha van no meio da estrada, ajoelhei e pedi que Deus podia me tirar tudo. Eu só precisava da minha família. Então, eu quero a minha família de volta. Pode me tirar a van, casa, se eu quiser me tirar, pode tirar. Mas a minha família, em primeiro lugar, eu quero ela de volta, porque sem ela eu não sou nada. Que bom. Júnior, muito obrigado, meu irmãozão, por compartilhar sua história de vida, que para mim eu admiro, porque é superação, né, cara? Eu fico, esses dias, nós tivemos o privilégio de estar um tempo juntos, né? A pergunta que eu fiz para o Júnior foi a seguinte: Júnior, como que você conseguiu, né, unir esses filhos seus, né, sendo assim, de mães diferentes, né, 3 mães, e eles são assim, ama tanto um ao outro, e a forma, como que você conduziu isso, né, morar com e tal, porque não seria nada fácil, e assim, na época, sem Jesus, sem essa sabedoria que o Espírito Santo nos dá na palavra para ir, né, e eu admirei, assim, diante de todas as dificuldades, um homem ainda carnal ter conseguido, né, fazer com que tivesse filhos maravilhosos, né, cada um mais lindo do que o outro, e é um presente de Deus. Com certeza, Júnior, apesar de todos os percalços, ser um cara abençoado por Deus, né, abençoado, e assim, e você, querido, que às vezes teve em situações como o Júnior esteve, saiba que há um Jesus que pode mudar a sua história, né? Muitas vezes a gente não tem que acabar com a pessoa, a gente tem que acabar com aquilo que está acabando com a gente, né? E há esperança em Jesus. Então, às vezes a gente troca de um relacionamento achando que o problema é o outro, mas o problema é o pecado que habita em mim e habita no outro. Então, a gente tem que acabar com o pecado, entregando a nossa vida para Jesus. Então, se você precisa de uma restauração na sua família, se a sua vida é só trabalhar, se sua vida, você não encontrou, né, o sentido da vida, você vai encontrá-la em Jesus. Não na religião, que talvez você vai falar, não, mas eu já tenho uma religião, eu já vou em alguma igreja, eu sou cristão, eu creio em Deus. Não, nós estamos falando de uma genuína entrega, onde você reconhece que você é um pecador e você ali entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus. Fazer como o Júnior fez, de ajoelhar no meio de uma estrada e falar: Jesus, pode tirar tudo de mim, mas não me tira minha família, tua presença. E ali começou uma nova história, que só está começando, né, Júnior? Porque, né, nós só contamos o passado e o futuro ainda está sendo desenhado. E eu tenho certeza que é um futuro muito promissor, muito abençoado aí da sua família, né, a história dos seus filhos, da sua esposa, e eu creio que nós vamos contar ainda muito testemunho aí de bênçãos que virão, tá bom? Deus, muito obrigado por mais um podcast, que o Senhor abençoe. Pai, obrigado pela vida do Júnior, de sua família, por tudo que o Senhor fez na vida dele, e eu creio, Senhor, que aonde esse podcast chegar, ele vai tocar em corações que serão impactados pelo testemunho do que o Senhor fez na vida do Júnior. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo podcast. Compartilha, né? Mande esse vídeo para alguém. Quem sabe, para essa pessoa que você mandar esse testemunho, o Espírito Santo vai tocar ela. Deus abençoe.